Vamos orar ao Senhor neste momento e rogar a sua graça. Santíssimo Deus, nosso eterno Pai, em quem nós nos refugiamos por meio de Cristo, nosso Salvador, nós te damos graças por te servirmos, por sermos chamados teus filhos, ó Pai. Nós te pedimos nessa noite que o Senhor nos faça a sua palavra um livro aberto, que o entendimento nos venha, meu Pai, e também com ele a gratidão, que com ele, meu Deus, venha também o socorro para os espíritos angustiados, ó Pai, e que o Senhor manifeste nesta noite a sua salvação, o seu poder que se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Tudo isso nós te pedimos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias. No livro de Eclesiastes, capítulo de número 6. Eclesiastes 6, nós iremos ler o versículo de número 12. Livro de Eclesiastes, capítulo 6, versículo de número 12. Diz assim a palavra de Deus: pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra, quem declarará ao homem o que será depois dele, debaixo do sol? Podeis assentar. Antes de nós prosseguirmos na reflexão sobre o livro de Eclesiastes, vamos revisitar algumas coisas que ontem foram ditas. Este é um livro distinto dentro da Bíblia, por colocar perguntas filosóficas. E o autor, ele mostra duas opções de vida. Com destaque, a primeira seria a do homem considerando apenas o que há debaixo do sol. Como seria a visão da vida, do trabalho, dos prazeres, da moralidade, se não houvesse nada para além daquilo que se vê e observa debaixo do sol, se não houvesse transcendência, se não houvesse céu, inferno, e de modo mais particular, se só houvesse aquilo que é captável pelos sentidos. Porque nós sabemos que a luz é que permite que nossos olhos enxerguem. Debaixo do sol é uma expressão para designar aquilo que pode ser visto sob a luz do sol, o mundo, nos limites da percepção dos nossos sentidos. Essa perspectiva, esta forma de ver o mundo dentro desses limites, é aquela que um humanista secular aceita. Aqueles que rejeitam a revelação, aqueles que só confiam no seu imaginado conhecimento científico. Portanto, quando ele fala com essa expressão debaixo do sol, sobre uma determinada perspectiva, ele está imaginando quais seriam as conclusões de um humanista secular. A outra visão sobre a qual falamos é daquele que pode ver a sua vida como uma dádiva de Deus. E estas duas perspectivas são comparadas. A partir da perspectiva debaixo do sol, debaixo do céu, que limita o mundo a essa circunscrição, o autor do livro de Eclesiastes diz que tudo é vaidade. Se admitirmos apenas esta perspectiva,
a vida seria correr atrás do vento. E tudo seria vaidade no sentido de efêmero, fútil, passageiro, sem durabilidade, sem consistência, sem que o homem possa se sentir com estas coisas que há debaixo do sol satisfeito. E nós vimos como o sábio Salomão aqui se propôs a esquadrinhar o mundo, a observá-lo, a descortiná-lo, a partir dessa perspectiva, debaixo do sol, para assumir conclusões e procurar obter respostas. Mas ele viu, conforme falamos ontem, somente paradoxos, contradições, tensões não resolvidas. Debaixo do sol, não se vê satisfação numa vida estética, hedonista, porque os prazeres, eles demandam por busca de mais prazeres. Prazeres realizados fazem com que estes mesmos prazeres, na mesma intensidade, uma segunda vez, já não sejam mais satisfatórios, evocando uma busca ampliada, continuamente de prazer, e aumentando o grau de insatisfação, e os prazeres vão se tornando cada vez mais efêmeros. E o sábio diz: eu procurei de tudo, fiz grandes construções, busquei prazeres nas iguarias, no vinho, regrando-me com moderação. Ele fala que plantou jardins, que teve servos e servas, aumentou suas riquezas, mas no final concluiu que tudo isso era vaidade. Nada disso poderia trazer satisfação real à sua alma. Ele meditou no seu trabalho e se desgostou, porque ele disse: eu trabalho, me esforço para construir, para empreender, mas aquilo que eu construí ficará para outro que fará uso completamente diferente daquilo que eu imaginei. Talvez um filho que possa desperdiçar tudo que eu construí. E então ele conclui que seu trabalho também era inútil. Ele reflete sobre o mundo e vê que há um sistema de exploração nas relações humanas e que ninguém deve se admirar disso, porque todas as alternativas para substituir um sistema de exploração não criaram senão outro sistema de exploração, de dominação, de opressão. Ele medita também no que mobiliza o trabalho do homem secularizado, a inveja do outro. Ele fala do preguiçoso, que tolamente cruza as mãos, mas fala daquele que trabalha e cujo fator que o mobiliza é a inveja. É olhar para o outro e desejar o que o outro tem. Fala também naqueles que trabalham mecanicamente, assiduamente, como uma devoção, mas sem nenhum objetivo. Eles não têm filhos para deixar os seus bens, andam só, mas ainda assim estão obcecados pelos seus negócios, sem nunca deles fruir satisfação, buscando sempre ampliá-los, sem ter um objetivo no fazê-lo. E também esta vida se mostra infrutífera. Nós vimos também, irmãos, que o livro de Eclesiastes coloca de forma profunda o problema da morte. A morte torna toda a vida debaixo do sol, se ela tiver a palavra final, um absurdo, uma inutilidade. É a morte que faz tudo quanto se construiu se deixar aqui para outro. É a morte que faz com que todos os projetos fiquem sem sentidos, porque é um esforço por algo em vão, se no final todos haveremos de morrer. Até mesmo a sabedoria. O autor de Eclesiastes diz
que ela é vaidade, a sabedoria secular, a sabedoria que toma como premissa, não o temor do Senhor, como se diz em Provérbios, mas a perspectiva debaixo do sol. Ele diz que essa sabedoria só permite descobrir estes paradoxos, essas contradições, essas tensões não resolvidas. E que aumentar esta sabedoria é aumentar a tristeza, o desânimo, o enfado, a melancolia. Ele diz que a sabedoria pode ser uma coisa preciosa, mas no final, como morre o sábio, morre o tolo. E a morte assim acaba com todo o valor de alguém ter sido sábio, com toda a diferença entre o sábio e o tolo. Portanto, a vida estética mostra-se falida por causa da morte. A morte não é apresentada pelo autor de Eclesiastes como um fenômeno natural. Ela é apresentada como um mal que parece invencível. Os animais não entram em melancolia por causa da morte, porque não a antecipam nas mentes. Porque vivem uma vida pelos instintos e não têm projetos como os seres humanos. A morte nos é grandemente dolorosa, porque ela parece fazer desaparecer em um segundo todo um patrimônio individual, não intercambiável, insubstituível, uma pessoa única que acumulou conhecimento, experiências, aprendeu com a vida e agora parece desaparecer no pó. Essa insatisfação com a morte revela que ela não nos é natural, não fomos projetados para morrer. A morte entrou no mundo pelo pecado, conforme diz em Romanos 5, ou mesmo no Gênesis, onde Deus disse a Adão que no dia em que ele comesse da árvore que fora proibida, ele morreria. A morte entra como intrusa em nossa história, por isso que nós nunca nos conformamos com a morte. Há algumas coisas em nossas vidas que nós talvez gostaríamos de não depender delas em alguns momentos, mas nós não ficamos insatisfeitos por termos essas necessidades. Nós precisamos dormir. Nós não nos revoltamos contra o sono, embora ele possa parar atividades que estejamos a fazer, mas nós lhe reconhecemos uma certa normalidade. Nós comemos e bebemos, nos alimentamos. Estamos fracos, temos que parar para comer, para beber, talvez estivéssemos querendo continuar a fazer o que estávamos fazendo, mas nós não nos revoltamos porque temos que comer ou beber, não nos angustiamos por isso. Não nos perdemos no sono pensando nisso. Mas a morte assombra. A morte assombra, porque ela não nos é natural, não fomos projetados para ela. Porque ela destrói todo um projeto de vida singular. Porque ela, se for ter a palavra final, parece tirar todo o significado da moralidade, de tudo quanto nós fazemos. A morte torna este mundo, se ela tivesse a palavra final, um absurdo. A vida humana, a existência humana, um absurdo. E os consolos dos existencialistas ateus não resolvem. Cada um faça o seu projeto de vida, já que não há desígnio nem propósito. Mas continua a pergunta, você vai fazer o seu próprio projeto, não há nenhum Deus a quem prestar contas, mas a morte continua lá, para assombrar e inutilizar todo o projeto. Para acabar com a diferença entre o justo e o injusto, entre o sábio e o tolo. A Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido é a morte. Falando da ressurreição no futuro, quando Jesus voltar e o seu povo ressuscitar fisicamente para encontrá-lo nas nuvens. Paulo diz, a morte é o último inimigo a ser vencido.
Por isso eu não me arriscaria a dizer para a morte, quando ela viesse, o que disse Francisco de Assis: bem-vinda, irmã morte. A morte não é minha irmã, ela não faz parte da criação. A morte é uma inimiga, mas eu posso dizer: bem-vindo, céu, o que vem para além da morte, mas nunca para a morte em si. Nós nunca nos acostumamos com a morte. As pessoas não gostam de pensar na morte. Elas escondem os seus sinais de velhice, porque lá no fundo temem a morte, porque não querem ver a aproximação da morte, porque sabem que estão se deslocando desse mundo para o seu fim. No capítulo de número 3, nós vimos que o autor do livro de Eclesiastes, ele diz que temos uma intuição. Kant chamou, como disse eu ontem, um postulado da razão prática, de que deve haver um julgamento futuro, porque este mundo é moralmente desordenado, ímpios prosperam, justos são agredidos, perseguidos e tal. Então se imagina que deve haver uma reordenação moral num julgamento para além da morte. Mas ao mesmo tempo que ele traz essa intuição, ele se coloca a pergunta: mas o que garante que isso vai acontecer? Sob a visão desses olhos, na perspectiva debaixo do sol, não apenas nós vemos que todo homem morre, mas não parece haver diferença entre a morte de um homem e de um animal. Assim como o animal morre e não tem alma que subsista, o que garante que o homem tem um espírito que vai subsistir à morte? E quando ele lança essa pergunta, ele coloca em dúvida todas as razões para levar a moralidade a sério. A morte, portanto, irmãos, encurrala aquele que segue a perspectiva debaixo do sol. A grande parte dos homens teme tudo quanto se diz aqui no livro de Eclesiastes, mas nunca para refletir, como o autor aqui fez, porque refletir dói, porque refletir levaria à insônia, ao desespero. Os homens que seguem essa perspectiva debaixo do sol caminham para frente, sem fazerem de forma consciente essas perguntas essenciais, porque eles querem continuar caminhando. Elas os imobilizaria no percurso, seria desesperador. Mas a Bíblia é um livro realista. A Bíblia não foge das perguntas essenciais. A Bíblia mostra hipoteticamente o que se haveria de pensar se a única perspectiva fosse essa, que nossa vida é aquilo que se nos apresenta aos sentidos, que tudo que há é o que se pode ver debaixo do sol. Quando nós vemos todos esses paradoxos, devemos entender que a resposta deve vir de fora, não da sabedoria alcançável nos limites do que há debaixo do sol. A resposta deveria vir de fora desses limites. A resposta deveria vir de Deus, deveria vir não por aquilo que nossa razão pode alcançar, mas pela revelação de Deus. Pascal, um filósofo cristão, ele disse uma coisa interessante. Ele disse: o maior mérito da razão não é aquilo que ela descobre. O maior mérito da razão é reconhecer os seus limites. Essa é a conclusão racional mais sábia. Reconhecer a razão, os limites das suas possibilidades. E nós temos problemas para os quais a nossa razão, nos limites do que há debaixo do sol, não oferece resposta. Nós temos paradoxos que precisam de solução, mas não é pela razão que os alcançamos. E então nós chegamos nessa pergunta aqui de Salomão, que nós lemos em Eclesiastes 6 e 12. Pois quem sabe o que é bom? É uma pergunta que indica que entre nós ninguém pode saber.
E é uma pergunta que indica que se alguém souber, não é um de nós. Pois quem sabe o que é bom nesta vida para o homem, por todos os dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode saber? Quem declarará? Note, quando ele fala declarar, ele indica que a resposta não virá de uma especulação racional, mas de alguém que tem autoridade para dizer. Quem declarará ao homem? E não pode ser um homem, porque vai declarar ao homem, gênero humano. Quem declarará ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Nesse momento, o autor de Eclesiastes, que partiu de uma perspectiva humanista, secularista, nos limites do que há debaixo do sol, ele mostra que essa perspectiva nos encurrala em perguntas sem respostas, em contradições para as quais não há solução, e nesse momento faz com que levantemos os olhos para Deus, à procura de respostas. Faz com que nós reconheçamos que se houver resposta, ela terá que vir por revelação do Criador. Em Eclesiastes 7, 23 e 24, diz assim: tudo isto proveio pela sabedoria. Eu disse, sabedoria adquirirei, mas ela ainda não estava longe de mim. Mas ela ainda estava longe de mim. Portanto, o autor de Eclesiastes, ele buscou a sabedoria, ele se esforçou, ele dedicou-se a esquadrinhar, ele disse que tudo provou pela sabedoria, e disse decididamente, resolutamente, sabedoria adquirirei, mas ele disse, mas ela ainda estava longe de mim. O que já sucedeu é remoto e profundíssimo, quem o achará? Ele, portanto, não encontrou respostas nessa perspectiva debaixo do sol. O livro de Eclesiastes é uma revelação divina, porque é livro bíblico, porque foi inspirado por Deus. Aqui nós podemos ver o fracasso do homem na sua procura, como diz a Bíblia lá na carta aos Coríntios, pela sua sabedoria, o homem não conheceu a Deus, e aqui nós podemos ver que a resposta tem que vir de cima, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Este evangelho, que para o homem que pensa nos limites de sua sabedoria parece loucura, é na verdade a sabedoria de Deus e o poder de Deus. É a resposta às perguntas não respondidas, é a solução das contradições não resolvidas. Em Eclesiastes 12, 10 e 11 diz, procurou o pregador achar palavras agradáveis e escreveu-as com retidão, palavras de verdade, e as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas pelo único pastor. No final ele diz que a mensagem de seu livro foi dada pelo único pastor, foi dada por Deus, lhe foi dada por revelação. A resposta não pode vir pela perspectiva daqueles que circunscrevem o mundo ao que há debaixo do sol. Então a morte, ela provoca a pergunta, ela provoca a indagação, leva-nos a procurar respostas. É interessante, irmãos, que o Novo Testamento também de alguma forma fala isso. Se a morte tiver a palavra final, nada parece ter sentido. Paulo diz assim na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, aos cristãos que naquela época estavam violentamente perseguidos, ele diz, 1 Coríntios 15, 19, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristãos estavam sendo torturados e mortos, perdendo os seus bens, perseguidos pelo Império Romano, perseguidos por judeus. Paulo disse, nossa vida fosse só isso, se nós esperássemos em Cristo só nessa vida, seríamos os mais infelizes dos homens. Agora, este versículo tem sido às vezes mal interpretado, porque algumas pessoas há que pensam que a vida cristã é uma vida sofrida, de angústias, é uma vida sem alegria, para depois daqui a gente chegar no céu, como se o céu fosse até um prêmio pelo nosso
sofrimento. Mas, na verdade, irmãos, quando nós temos a resposta sobre a vida eterna, nós temos a resposta segura de morar no céu por meio da fé em Jesus, o futuro, o céu, transforma, transfigura também a nossa vida presente. De maneira que o crente vive neste mundo alegre até nas tribulações, em função do futuro, em função do céu, em função de saber que o Cristo que atravessa o fogo com ele aqui, é que tem a palavra final sobre a morte. Por isso Paulo diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Note, tanto é bom ficar como ir, aqui o viver é Cristo, e o morrer é lucro, porque eu vou estar no céu. Paulo disse, o meu desejo é partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor. Mas, para auxiliar a igreja, ele diz, eu ainda quero viver mais, permanecer na carne. Portanto, quando nós temos segurança da vida eterna, isso transfigura a nossa existência no presente. Nesse momento eu entendo que não apenas esta vida física é um dom de Deus, mas eu entendo o dom da vida eterna, que vai fazer com que esta vida se transforme qualitativamente numa vida com Deus, numa vida cheia da presença de Deus. Então, quando eu vejo assim esta vida como um dom de Deus, não só um dom da criação, mas um dom da redenção, a minha vida é uma vida redimida, é uma vida resgatada da perdição pelo sangue de Jesus. Eu tenho um Senhor que é Cristo, a minha vida é dele. Quem está em Cristo é uma nova criatura, coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Então a minha vida no presente muda também. Nós falamos sobre isso ontem, que a vida vista como um dom de Deus, conforme Eclesiastes, faz com que nós vivamos alegremente. Alegria está conosco, a comida tem mais sabor, nós vimos isso, o alimento tem mais sabor. O incrédulo tem coisas, mas ele não tem o poder de desfrutar estas coisas. Ou seja, ele possui bens, ele possui coisas, mas ele se sente sempre enfadado delas, não sente o prazer nelas, porque ele não tem o poder de desfrutar o bem daquilo que possui. Mas o crente, mesmo tendo pouco, a questão não é quanto ele tem o poder de desfrutar daquilo que possui. Ele olha para o alimento e vê como um dom de Deus, e recebe com gratidão, e no alimento da sua gratidão, ele entra num relacionamento mais próximo com Deus, e o alimento é mais saboroso quando é visto como um dom de Deus, uma provisão das mãos divinas. Assim também a água, assim também o nosso trabalho, e o crente tem a alegria em todas as coisas, porque vê em cada coisa o cuidado de Deus para com ele. Ele não só vê o objeto, ele vê por trás Deus que está guiando, cuidando da vida dele. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Quando encontramos a Cristo, nos reconciliamos com Deus, vemos a nossa vida como um dom de Deus, para ser vivido, uma vida com Deus. Então tudo se transfigura, o céu fica mais azul e os passarinhos cantam mais afinados, as estrelas brilham mais, e os fenômenos naturais que se repetem, como o nascer do sol, por exemplo, não são mais monótonos. O autor de Eclesiastes fala, tudo é monótono da perspectiva de baixo do sol, é sempre a mesma coisa, o sol nasce, o sol se põe, mas o crente vê alguma coisa a mais quando o sol nasce. A Bíblia diz, Senhor, as tuas misericórdias se renovam ao amanhecer, se renovam a cada manhã. O crente vê no sol que nasce as misericórdias de Deus que estão renascendo para ele. E a semelhança da criança, que diferente do adulto se enfada da repetição, a criança que gosta de brincadeiras repetitivas, o crente gosta de ver o sol nascer todo dia, porque ele vê com o sol a misericórdia de Deus, ele vê na água que corre no rio, os rios de água viva que correm do seu ventre, ele vê no pão que come, uma ilustração do pão que desceu dos céus. Ele vê na água que bebe a ilustração da água viva, que só Jesus pode dar, e que ele bebeu.
o mundo se transfigura para ele. O mundo continua o mesmo, mas o nosso olhar para o mundo é diferente. Nós é que somos diferentes quando entregamos a nossa vida a Jesus. Em Romanos 5, a Bíblia diz o seguinte, a partir do verso 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, sendo inocentados no tribunal de Deus, declarados justos, livres de acusação no tribunal de Deus, por meio da confiança no que Jesus fez por nós lá na cruz, levando e pagando a nossa conta, expiando nossa culpa, invocando o Cristo vivo para vir ser o nosso advogado, sumo sacerdote e mediador. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos reconciliados com Deus. Não há mais um relacionamento de distância, de tensão, de inimizade, de juízo, mas um relacionamento agora de paz com Deus. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça. Mais uma vez repete que é mediante a fé que temos acesso à graça que nos justifica, que nos perdoa, nos absolve do castigo da culpa, na qual estamos firmes. A graça fisga, a graça gruda, entrou na graça, fica firme nela, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Note, na esperança do que vem, de estarmos com Deus na glória, nós já nos gloriamos agora. O crente se alegra por aquilo que virá. Ele antecipa em fé o gozo daquilo que virá. Aí ele diz, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Nem a tribulação desanima o crente. Sabe por quê, irmãos? Porque na vida do crente uma tribulação faz uma alquimia. A alquimia era a busca de transformar metais em ouro, pois a tribulação transforma aquilo que nós passamos em galardão no porvir. A Bíblia diz, nossa leve e momentânea tribulação não pode se comparar à glória do porvir. A Bíblia diz que aquilo que nós sofremos aqui, agora, produz no futuro um eterno peso de glória. A Bíblia diz que quando nós nos conformamos com Cristo na sua morte, nós experimentamos o poder da sua ressurreição. Quando nós passamos por aflição nessa vida, preste atenção a isso. Nós temos que transformar a aflição num sacramento, como era definido na Idade Média. Um sacramento era uma participação. Eu tenho que, ao sofrer, me reconhecer como aquele em quem Cristo habita. Então é Cristo que sofre em mim. Eu sofro com Cristo, eu estou participando daquele sofrimento com Ele. Então, na mesma hora, o poder que o trouxe dentre os mortos estará em mim. Quando o crente passa por tribulação, se ele se conforma à tribulação como identificação com a morte de Cristo, ele também experimenta naquele momento de modo miraculoso o poder da ressurreição. Por isso que o crente na tribulação pode cantar, na dor pode celebrar, porque ele experimenta o poder da ressurreição em meio à aflição, por sua identificação com Jesus. Por isso que Paulo diz, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque naquele momento que nós nos debilitamos, é o momento que Jesus em nós se mostra mais forte. Nós trazemos nesse corpo mortal a vida de Cristo. Nós temos um tesouro em vasos de barro. Paulo diz, sinto prazer nas aflições por amor a Cristo, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aí o texto segue, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência a experiência a esperança. Quanto mais atribulados somos, em vez de nos desanimarmos, nós intensificamos a esperança do que virá, quando Jesus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E aqui diz, e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Como é que o crente perseguido, afligido, não desanima? Como é que ele não fica confuso? É porque enquanto a tribulação está vindo pelo lado de fora, o amor de Deus está sendo derramado dentro. É um dos quadros que o intérprete mostra a John Bunyan no Peregrino.
De um lado, um fogo aceso e um homem tentando apagar aquele fogo, mas o fogo nunca se apaga, porque atrás da parede tem alguém alimentando o fogo por debaixo. E assim também Deus está derramando amor em nosso coração, de maneira que tentam apagar o fogo, mas não conseguem apagar. E aqui a nossa segurança em Cristo é revelada a partir do verso 6 de Romanos 5, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Se antes, quando eu não era crente, Jesus morreu por mim, muito mais agora que eu já fui a Ele, Ele me segurará. Se para a minha reconciliação Ele morreu, estando eu já reconciliado, muito mais Ele fará por mim. Se Deus não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por nós todos, diz Paulo, como não nos dará com Ele todas as coisas? Essa é a nossa segurança, por isso nos gloriamos, apesar das tribulações. Este é um mundo caído, desajustado, e tem descompassos, pessoas do mal, às vezes galgam posições, pessoas justas são perseguidas, mas acontece que o perverso que galga posição não se satisfaz na posição, e o crente perseguido se alegra na tribulação. Deus, irmãos, transfigura as nossas vidas, e se for o homem se guiar pelo que se vê, parece que nós que servimos a Deus somos desvantajados. Mas se ele visse os corações em vez daquilo que se vê debaixo do sol, saberia que o povo de Deus tem fartura de alegria. A morte, como eu disse, ela traz esses questionamentos, mas nós não nos baseamos na morte como palavra final. Segundo aos Coríntios 4, diz assim a Bíblia Sagrada, no versículo 8 e 9, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Nós não ficamos como o autor de Eclesiastes, dizendo tudo é vaidade, sob a perspectiva debaixo do sol. Nós somos atribulados, mas não angustiados, ficamos perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E aqui nos versículos 16, 17 e 18 diz, por isso não desfalecemos. Ainda que o nosso homem exterior, o corpo, se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, as que se pode ver debaixo do sol, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Louvado seja Deus. O salmista Davi, irmãos, num momento de crise na sua vida espiritual, ele deixou-se secularizar por um pouco. Você crente que está na universidade, às vezes, devido a toda aquela perspectiva secularista, você pode, por um momento, perder a visão maior. Mas acorde hoje. Davi teve um momento em que ele, irmãos, quis refletir só na perspectiva debaixo do sol, muito embora sendo um cristão. E ele desanimou. Mas, de repente, deu um estalo e ele voltou para a perspectiva antiga. Olha aí o Salmo de número 73. Salmo 73, a partir do versículo 2. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos nécios, ou seja, dos tolos, quando vi a prosperidade dos ímpios.
porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Ele começou a olhar só pelo que via. Aparentemente os ímpios desse mundo prosperam, tem muita coisa, mas são os que mais estão com depressão. E mais adiante ele vai ver que esse quadro belíssimo foi uma ilusão. Diz aí no versículo 6, por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno, os olhos deles estão inchados de gordura, eles têm mais do que o coração podia desejar, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, põem as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copos cheios se lhes espremem. E eles dizem, como sabe Deus? Ou seja, vivem suas vidas irregulares e diz, Deus não sabe de nada? Como Deus pode saber o que eu estou fazendo? Há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo, aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse e falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, note, ele está aí amarrado à perspectiva debaixo do sol, ele perdeu a visão. Quando pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso, até que entrei no santuário. Entrou na casa de Deus, onde a perspectiva é outra. Até que entrei, é um salmo de Asaf, na verdade, não de Davi. Até que entrei no santuário de Deus, então eu entendi o fim deles. O salmista, ele diz assim, eu entrei no santuário, e eu me lembrei como é que eles terminam. Como é que chegam ao fim? Meus irmãos, a morte é o melhor remédio para você fazer as perguntas certas e para um crente que de repente se perdeu com a vista debaixo do sol pensar. Aí ele diz, até que entrei no santuário de Deus, diz Asaf, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficarão totalmente consumidos de terrores. Ou seja, eles têm essa aparente glória, mas de repente tudo se esvai. Como um sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Assim me embruteci. Ele coloca que quando ele fez questionamentos a Deus, pôs-se como um animal, um bruto, sem ver as coisas direito. Assim me embruteci e nada sabia. Fiquei como um animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, e tu me sustentaste pela minha mão direita. Guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberás na glória. Aí vem a visão certa, versículo 25, que tenho eu, quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti, mas para mim bom é aproximar-me de Deus. Pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as tuas obras. Louvado seja Deus. Por isso, lá em Eclesiastes, vamos voltar para Eclesiastes, diz assim a Bíblia no capítulo 7, versículo 2 a 4. Versículos 2 a 4. Melhor é ir à casa onde há luto, do que ir à casa onde há banquete.
porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. As pessoas nesse mundo não se colocam as perguntas essenciais e vivem nos seus divertimentos, nas suas baladas, e não buscam sabedoria, mas na casa do luto, no funeral, é o melhor momento para o homem encontrar sabedoria, fazer as perguntas que não são alcançáveis pela perspectiva debaixo do sol, para ele então olhar para Deus, de quem pode vir a resposta através da sua palavra. Nós temos 2 encurralamentos para o homem. É que debaixo do sol nada é satisfatório. Aqui nós temos um fracasso na busca do sentido, um fracasso na busca do que é permanente. Debaixo do sol nada tem sentido. Essa é uma parte do problema, é um encurralamento. O outro encurralamento é a lei de Deus. Se nós colocarmos como hipótese, se o homem colocar como hipótese, ainda na fragilidade de sua razão natural, mas deve existir Deus para julgar, para o ímpio aqui que se deu bem, ser punido, justo aqui, ser recompensado. Se ele pensar nisso, ele vê outro encurralamento, é que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado para com todos usar de misericórdia. O que eu quero dizer é que à luz da lei de Deus, corretamente compreendida, todos somos transgressores. Pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E se Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, um Deus absolutamente santo, perfeito, que é luz e dele não há trevas nenhuma, o mal não habita com Ele, então me bastaria uma transgressão para que fosse incompatível eu estar com Ele por toda a eternidade. Adão não foi expulso do paraíso por 2, 3, 4 transgressões, por uma só, que não nos pareceria tão grave, porque Deus é absolutamente santo, exige perfeição. Mas se Adão, criado em inocência, podia ter obedecido a Deus e se mantido íntegro, nós que dele viemos, depois da queda, nascemos atingidos pela sua corrupção. E assim, todos nós, por um caminho ou por outro, nos tornamos pecadores. Aqui há um duplo encurralamento. Se eu olhar as coisas só pelo que há debaixo do sol, a morte acaba com todo sentido. Se eu postular dentro da razão prática, como Kant o fez, enquanto filósofo não baseado na revelação, imaginar, tem Deus do outro lado, para recompensar o justo e punir o transgressor, quem poderá ser justo diante dele? Então a situação ainda piora, todos iriam para o inferno, todos iriam para a condenação eterna. São os 2 problemas que o autor de Eclesiastes vai colocar: o mundo debaixo do sol, sem sentido, e a nossa natureza caída, que nos impede de ter esperança num juízo divino. Diz aqui a Bíblia, em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 29. Eis aqui o que tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, porém eles buscaram muitas astúcias. No princípio Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, o criou em inocência, mas aqui está dito que houve pecado no começo. O homem criado por Deus buscou muitas astúcias, transgrediu. É uma alusão forte ao acontecimento do pecado original. Isso maculou a nossa natureza, de maneira que o versículo 20
de Eclesiastes 7 diz: na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Não há um homem dos que sejam classificados como justos sobre a terra pelos outros homens que faça o bem e nunca peque. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eclesiastes 9, 1-3 mostra exatamente isso, a clausura do absurdo sem sentido do mundo debaixo do sol e a clausura de qualquer esperança de que poderíamos, pelo julgamento de nossas obras, ter algum céu depois da morte. Eclesiastes 9 diz aqui a Bíblia do versículo 1-3: deveras todas estas coisas considerei no meu coração, para declarar tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante ele. É querendo dizer que nós não conhecemos realmente, na nossa condição debaixo do sol, o amor e o ódio, porque estas coisas que nós chamamos de amor e ódio são passageiras. A vida não tem sentido algum. Se tudo termina na morte, que diferença faz entre amar e odiar? Tudo sucede, versículo 2, igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro. Como ao impuro, assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom, como ao pecador. Ao que jura, ao que teme o juramento. Portanto, nada tem sentido no mundo debaixo do sol que termina com a morte. Mas olha o versículo 3, o outro problema é se nós postularmos numa aposta hipotética que haja um juízo que vá resolver isso, se esse juízo não tiver a pessoa de Cristo, for só com base em nossas obras, nós estamos acabados. O verso 3 diz: este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo, é a parte sem sentido. E que também o coração dos filhos dos homens, e que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E que há desvarios no seu coração enquanto vivem, depois se vão aos mortos. Ou seja, estamos na visão sem a Bíblia, encurralados num mundo sem sentido que termina com a morte, ou se especularmos que depois da morte haverá um juízo para trazer compensação, nós, diante de um Deus absolutamente santo, sendo pecadores, não devemos alimentar uma boa esperança. É um duplo encurralamento. Em Eclesiastes, no capítulo de número 8, também diz assim, do 11 ao 14: porque não se executa logo o juízo sobre a má obra? Por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para fazer o mal. Ou seja, as pessoas, porque não têm, note a corrupção do homem, porque não vê o julgamento logo, eles praticam o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, contudo eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus e aos que não temem diante dele. Ele abre um parêntese aqui, nós temos uma coisa interessante no autor de Eclesiastes, embora seguindo a perspectiva debaixo do sol, de vez em quando ele dá um suspiro por aquilo que ele realmente acredita. Aí ele, para não deixar que a melancolia nos tome enquanto lemos, ele abre parênteses como esse: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolongam, e contudo eu sei, ele abre um parênteses para dizer, com certeza, que o que bem sucede aos que temem a Deus e aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, ele não prolongará os seus dias, que são como a sombra, porque ele não teme diante de Deus. Assim, irmãos, encurralados no mundo sem sentido, encurralados na condição de pecadores, de onde nos virá a esperança? É aqui que entra a mensagem do Evangelho. Paulo, quando vai retratar o Evangelho na carta aos Coríntios, ele usa a expressão sabedoria. Os livros de sabedoria incluem Provérbios, Eclesiastes. O tema de Eclesiastes é a sabedoria. Quando Paulo
fala no Evangelho, relacionando a sabedoria, ele quer relacionar com Eclesiastes, ele quer trazer a resposta à indagação de Eclesiastes. E ele diz, pela sua sabedoria, o mundo não conheceu a Deus. Onde está o inquiridor deste século? Não atingiu. A palavra da cruz, porém, é tida por este mundo como loucura, mas é loucura para os que perecem, para nós que somos salvos é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Paulo diz, os judeus pedem sinal, querem ver um Deus onipotente, manifestando sua grandeza e pronto. Os gregos pedem sabedoria, alguma coisa que seja dentro do alcance da razão humana, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus e loucura para os gregos, mas para nós que somos salvos, sabedoria de Deus e o poder de Deus. Meus irmãos, quando Jesus entra na nossa história, nós temos em Jesus a prova de que o mundo não se limita ao que há debaixo do sol. Porque ele nasceu não de geração horizontal, mas a sombra do Altíssimo desceu sobre a Virgem Maria, e o seu corpo foi concebido pelo Espírito Santo, porque Jesus é Deus que entrou na nossa história. Alguém diz, eu me limito ao que há debaixo do sol, como sei que alguma coisa além. O além entrou! O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus entrou para mostrar que o mundo não se limita só a isso. A maior prova das suas declarações de que ele era o Filho de Deus encarnado é a sua ressurreição ao terceiro dia. Até a cruz os homens fizeram muitas perguntas. Por que é que este homem que fez milagres, fez tudo isso, não sai da cruz? Se tu salvaste a tantas pessoas, por que não salva-te a ti mesmo? Mas Jesus ficou calado, porque a resposta ia demorar 3 dias. Mas ao terceiro dia, a resposta veio no estrondo. A pedra rolou do sepulcro. Aleluia! E Jesus Cristo ressuscitou. O Cristo que apareceu a João no Apocalipse e disse, eu sou aquele que estive morto, mas eis que vivo pelo século dos séculos. Os anjos disseram às mulheres, porque procurais entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou. O sepulcro foi encontrado vazio, o seu corpo não foi encontrado pelos homens. Mas ele apareceu aos seus discípulos, que mantiveram a mesma história sobre a ressurreição, e estiveram dispostos a morrer por ela. Um perseguidor da igreja viu Cristo ressuscitado, e de perseguidor virou apóstolo e pregador dos gentios repentinamente. Meus irmãos, Jesus está vivo, Jesus ressuscitou, e ele era quem disse ser o Filho de Deus encarnado. Mas o mundo pergunta, como pode Deus infinito, eterno, aparecer naquela figura tão singela, daquele filho de carpinteiro, como se pensava? Como Deus estava ali, naquele que morria na cruz? É porque Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, para que o mundo não o descobrisse na arrogância de uma razão que esbarra nos limites debaixo do sol, mas na fé que alça voo ao coração de Deus. Tem que se agachar, tem que se fazer como criança para entrar no reino de Deus, tem que parar de lutar contra os aguilhões e dizer, o que queres que eu faça? Tem que parar de acordar o sacerdote ali e dizer, fala que o teu servo ouve, Senhor. Quem o declarará? Quem dará a resposta? A resposta vem de Deus. Ali, irmão, se viu a transcendência em Jesus. Algo para além do que há debaixo do sol entrou. O infinito no finito, o eterno no temporal. E Jesus lá na cruz, enquanto homem, morreu por nós. Sendo homem justo, não tendo
porque morrer por algo que tivesse feito, pôde morrer por aquilo que nós fizemos. Sendo Deus, Ele pôde fazer aquele ato sacrificial ter um valor infinito e eterno, porque tudo quanto vem de Deus tem valor infinito e eterno. Ali tem uma fonte que jorra sem cessar, e quem quiser venha e beba de graça da água da vida. Ali está o Salvador de braços abertos, e quem vier a Ele, Ele jamais lançará fora. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Quando nós nos arrependemos de nossas transgressões, invocamos Jesus como Salvador, o seu sangue nos lava de toda mancha. E nós temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Recebemos o dom da vida eterna, o dom inefável, como diz Paulo, que transfigura a nossa vida terrena, que nos faz ver o invisível, que nos faz achar alegria, até mesmo nas tribulações. Eclesiastes disse alguma coisa sobre Jesus? Claro. Nós vimos que é dito que as palavras que vêm ao sábio que escreve Eclesiastes vêm do único pastor. Embora Davi, dirigindo-se a Deus, disse: Senhor, meu pastor, nada me faltará, tentando falar com Deus naquilo que ele conhecia, sua atividade de cuidador de ovelhas, Jesus é duplamente pastor. Não só porque é o Deus do Salmo 23, um com o Pai, mas porque é o descendente de Davi. Pedro diz que ele é o supremo pastor. Essa revelação é sobre Jesus e vem de Jesus. É dito que ele é o escolhido entre os milhares. Diz aqui a Bíblia Sagrada, em Eclesiastes, no capítulo de número 7, versículo 28, ao qual ainda busca minha alma, porém ainda não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas elas não achei. Portanto, quem quiser ser salvo por alguma mulher, não tem mulher salvadora. Entre mulheres não se achou uma, entre homens também não, somente um. É Jesus. Ele é o escolhido entre os milhares. Ele é o Salvador. Ele é o mediador da aliança. Aleluia, Ele é o primeiro e o último, Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio e o fim, é o autor e consumador da nossa fé. Jesus é único. E quando nós entregamos a vida a Jesus e somos perdoados, veja a vida que nós vamos viver. Eclesiastes, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 7. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois Deus já se agrada das tuas obras. Ele está dizendo: ó, viva uma vida alegre. Não tem negócio de vida ascética para crente, não. Crente é alegre, irmãos. Crente é alegre. Até a tristeza do crente salta de alegria. Vai, come com alegria o teu pão, bebe o teu vinho, o produto da vinha, o suco da uva, o alimento. Vai, come o pão, bebe o vinho, se alimenta com alegria, vive essa vida terrena com alegria. Porque Deus já se agrada das tuas obras. Note, aqui é a salvação pela graça. Não é que minhas obras conseguiram a salvação, mas é que eu agora salvo, Deus se agrada das minhas obras. Quando eu não era crente, reconciliado com Deus, minhas obras eram mortas. As minhas justiças, como diz o profeta Isaías, eram como trapos da imundície. Não poderiam agradar a Deus, porque eu não estava reconciliado com Ele. Minhas obras não podiam me garantir a salvação, mas agora salvo, por graça, mediante a fé, eu sei que Deus vai se agradar das minhas obras. Come o teu pão, bebe o teu vinho com alegria, porque Deus já se agrada das tuas obras. Curiosamente, aqui ele toma como referências para o alimento, o pão e o vinho, mesmos alimentos que Jesus usou para instituir a ceia. É quase como quem diz profeticamente: participa aí da ceia, celebra a morte de Jesus, porque Deus já se agrada das tuas obras. Aí diz assim, o versículo de número 8: em todo o tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
Como é que as nossas vestes são alvas? Diz a Bíblia, lá em Apocalipse 7,14, quem são estes aí que vieram de uma grande tribulação? Pergunta-se. É aqueles que branquearam as suas vestes no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. As vestes é a nossa apresentação. Diante de Deus estamos brancos, porque nossas vestes foram branqueadas no sangue de Jesus. É uma alusão à nossa condição diante de Deus, onde os nossos pecados foram lavados. Sejam sempre alvas as tuas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. O óleo na cabeça é um símbolo do Espírito Santo, mas para uma missão. O sacerdote era ungido com óleo. Jesus aplicou a si a profecia de Isaías no capítulo 61, o Espírito de Deus está sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres. A unção é uma capacitação sobrenatural de Deus pelo Espírito Santo para alguma coisa específica. Então eu tenho que ser salvo e capacitado para fazer a obra. Isso quer dizer que o crente não apenas ele foi salvo e pode comer o seu pão, ter o seu alimento com alegria nesse mundo, mas ele tem uma missão aqui. Cada crente tem uma missão e tem capacitação para realizá-la. Enquanto que neste mundo as pessoas vivem ao léu, vivem como a onda do mar, indo daqui para ali e daqui para acolá, não tem um objetivo senão o lucro e a ganância. O crente tem um projeto de Deus para a vida dele aqui. E ele tem a unção para viver isso que Deus tem para ele. Deus já se agrada das tuas obras. Vive alegremente. Tuas vestes são alvas. Tenha óleo sobre a tua cabeça. E aqui vem algo, irmãos, que a reforma protestante foi crucial para trazer de volta com grande intensidade. É que durante a Idade Média, valorizava-se a vida ascética. A pessoa tinha que maltratar o corpo, pisoteá-lo, flagelá-lo, achava-se que isso dava algum ganho diante de Deus. A vida familiar era desprezada. O celibatário era melhor do que o viúvo, mesmo que este nunca mais casasse, e o viúvo que nunca mais casasse era melhor do que aquele que estava casado. A família era desvalorizada, como algo que importunava a relação da pessoa com Deus. O trabalho secular, cotidiano, era visto como de grau inferior, enquanto que as obras dos monges era vista como uma obra superior, espiritual. A reforma quebrou isso. E a reforma substituiu os quadros com santos por representações de famílias nos quadros. Lutero casou-se e disse: não há coisa mais parecida com o céu do que você viver uma vida boa com a sua família, com a sua esposa. Feliz. A família de Deus, Deus criou a família. Por isso que crente, irmãos, briga pela família, nessa sociedade que quer deformá-la. E o trabalho também. Lutero disse: o sapateiro que usa o talento que Deus lhe deu para fazer e ajeitar sapato, reconhecendo que foi Deus que deu a ele esse talento, trabalhando com honestidade, ele presta um serviço a Deus igual a um pregador. Não há diferença. Quer comais, quer bebais, diz o apóstolo, façais tudo para a glória de Deus. Não há departamentalização espiritual dentro da nossa vida. Toda a nossa vida está colorida com o serviço a Deus, com a presença de Deus. Então, aqui não é dito para você se flagelar, mas é dito: come aí o teu pão, bebe o teu vinho, se alegra, faz com alegria, porque Deus já se agrada das tuas obras. Tuas vestes sejam alvas, conserva aí a purificação que Deus já te fez pelo sangue de Jesus, anda de acordo. Tenha propósito, o óleo está sobre a tua cabeça. Aí ele diz no verso 9: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque esta é a tua porção nessa vida, e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Vive a vida familiar, tem prazer na família. No verso 10 diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme todas as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Teve a oportunidade, crente, aproveita. Tem chance de melhorar? Melhora. Tem chance de mostrar as habilidades? Aproveita.
A reforma, irmão, onde chegou, fez o país prosperar. Porque o trabalho era visto como um serviço a Deus. Tudo que tiver à tua mão para fazer, faz-o com todas as tuas forças. Essa é a lógica da reforma. Por fim, para nós terminarmos, as palavras finais de Eclesiastes, que vão se dirigir aos jovens. Eles vão falar também a partir da morte. Eclesiastes capítulo 11. Diz assim a Bíblia, versículos 9 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. E anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Não se diz ao jovem que não seja alegre, mas se diz que ele viva esta vida alegre, com temor. Olha por onde tu andas, olha a vida que tu levas, vê se tu vai te reconciliar com Deus por meio de Jesus. Porque Deus vai julgar com base em Cristo, já que pela lei todos nós seríamos condenados. Mas Ele vai te julgar por teres tu ou não entregue a tua vida a Jesus. Afasta, versículo 10, pois a ira do teu coração. Aqui lembra-se aqueles jovens na aborrecência, irados. Afasta, pois, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Na verdade, tira isso porque isso só te infelicita. É a obstinação por projetos que não são da vontade de Deus, que leva ao espírito irritadiço. Afasta isso. E no capítulo de número 12, diz assim a partir do verso 1, lembra-te também do teu Criador, dos dias da tua mocidade. E aqui nós temos uma linguagem altamente poética para falar da velhice e da morte. Lembra-te do teu Criador agora. Se servir a Deus transfigura a vida terrena e não só concede vida eterna, então não deixa para servir a Cristo na velhice, tendo vivido antes uma vida de vaidade. Lembra-te do Senhor na tua mocidade, transfigura logo a tua vida. Lembra-te também do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que venha a velhice, quando virá a doença, o cansaço, a falta de contentamento, antes que se escureça o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. Toda a expressão poética é para designar a vida no seu definhamento final. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem, por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem, como também quando temerem o que é alto, quando alguém já precisar te carregar, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, que quando floresce fica branca, indicando os cabelos grisalhos, e o gafanhoto for um peso. O gafanhoto é bem pequenininho, mas nós já vemos quando certas pessoas ficam velhas, tremulando a mão para trazer a colher à boca. E pereceu o apetite. Um dos meus grandes professores da universidade, professor Arnaldo Vasconcelos, envelhecido, ele dizia, Glauco, um dia você vai chegar à minha idade e vai saber o que é isso. Eu como uma comida que é considerada gostosa, uma iguaria, e como uma comida comum não faz diferença nenhuma. Não tenho mais apetite, não tenho mais a distinção do gosto. Porque o homem se vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se rompa o cordão de prata, se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço. E aqui o que ele realmente quer dizer,
e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. No final ele responde a pergunta sobre se o espírito do homem termina na morte ou não. Não termina. Vai voltar para Deus para responder. Vai voltar para Deus para ser encaminhado a algum lugar. Lembra-te, antes que venha tudo isso. Nos versos 13 e 14 ele conclui: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. O livro não termina sem resposta. O livro mostra que debaixo do sol você está encurralado no mundo sem sentido. Que à luz da lei não adianta postular um juiz pós-morte no seu raciocínio débil para corrigir, porque todos seriam culpabilizados. Mas a resposta que não vem das especulações, da postulação da razão prática de Kant, da suposição de um Deus juiz para dar sentido à moral. A resposta que não vem da perspectiva debaixo do sol, do que se mostra ao sentido, mas que vem desse livro, que vem do Evangelho, traz esperança. Você é um pecador. Você vai morrer. Mas tem um Salvador, que tem a palavra final, não a morte. Jesus que desceu do céu, morreu naquela cruz, sangrou por você e por mim. Arrepende-te do teu pecado. Entrega teu coração a Ele. Você não vai ter só uma promessa de vida eterna no céu. À luz dessa esperança, toda essa vida aqui vai ser transfigurada. Vai ser uma antecipação do céu. Em meio àquilo que as pessoas estarão vendo na sua vida, coisas no seu interior estarão acontecendo, que só você sabe, Deus, maravilhosas, que farão a fortaleza ser maior do que a fraqueza, o consolo ser maior do que a dor, a vida maior do que a morte, e Jesus maior que tudo e que todas as coisas em sua vida. Vamos ficar de pé. Convido os irmãos que cantam e tocam para nos elevarem a Deus nesse momento. Baseado no Salmo 139, que o Senhor possa sondar os nossos corações. Sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, tu conheces meus pensamentos. Quer deitado, quer andando, sabes todos os meus passos. Ainda que haja em mim palavra, sei que em tudo me
me cercas em volta. Tua mão em mim repousa. A ciência é grandiosa. Não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se na mesa está minha cama, sei que ali também me ama. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor. Eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me amas, Senhor, eu sei que tu me eu sei que tu me amas. Igreja, Senhor, eu sei que tu me sondas. Talvez haja alguém aqui nessa noite que diz: pastor, eu ainda não fiz uma entrega definida, consciente, resoluta da minha vida, Jesus, arrependendo-me dos meus pecados, da minha perspectiva, que o ignorava na hora das decisões mais importantes da minha vida. Mas eu agora quero entregar meu coração a Cristo. Eu quero saber que Ele perdoou os meus pecados. Eu quero que Ele mude, Ele transfigure a minha vida e me dê certeza do céu. Se você quiser tomar esta decisão, eu lhe convido a dar um passo à frente, sair do seu lugar e vem até aqui na frente. Eu quero fazer uma oração pela tua vida. Você pode até pedir a alguém que está próximo a você, do seu lado, para lhe acompanhar até aqui, para você vir tomar essa decisão. Talvez haja alguém que esteja afastado do Senhor. Eu estou como Asaf, longe, me remoendo por dentro,
pelas desvantagens da vida, vendo a coisa só com o olhar debaixo do sol, mas eu sei o caminho de volta. Eu quero pedir perdão a Deus. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Você pode também sair do seu lugar, vir aqui à frente e nós vamos orar. Nós vamos orar pela sua vida nesse momento. Alguém pode perguntar: pastor, por que fala para vir à frente? Porque Jesus disse que quem o confessasse diante dos seres humanos, ele o confessaria diante do Pai. Mas ele também disse: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu terei vergonha dele diante do Pai e dos santos anjos. Jesus, quando veio, ele morreu e foi humilhado publicamente. Aquela cruz não estava no lugar secreto, estava à vista. O carregar da cruz foi sob a zombaria dos homens. Se você quer se identificar com ele, você não tem nem pessoas aqui que estão querendo zombar de você, vão se alegrar com você. Mas você tem que mostrar que está disposto, está disposta a seguir Jesus publicamente. Por isso nós convidamos. Se houver mais alguém, pode vir e nós vamos orar hoje aqui por tua vida. Soberano Deus, nosso Pai, gratos te somos pela palavra da cruz do Evangelho, pela Escritura que nos revela. Por Jesus Cristo, que naquela cruz padeceu e verteu seu sangue para a expiação da nossa culpa e perdão de nossos pecados. Olha para o teu Filho que está agora vindo para reconciliar-se contigo, colocar a sua vida nas tuas mãos, sob a tua direção. Que o Senhor, meu Deus, lhe assegure perdão, lhe traga a paz. Que o Senhor, meu Deus, lhe renove o coração, a vida, dando firmeza e, meu Deus, segurança do teu amor no seu caminhar, no seu proceder, Senhor. Vai com ele, muda tudo, meu Pai, e dá a direção na jornada que conduz ao céu. Por ele nós te damos graças e por cada um que pôde ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém.